Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Vamos lá, continuação do nosso livro aí. Hoje nós vamos ver da página 48 até a 57. Na página 56 e na página 57 vocês têm exercícios referente à matéria de hoje. Vamos lá, todo mundo então? Turminha, hoje a gente vai trabalhar com a ideia da dinâmica climática, tudo bem? O que é uma dinâmica climática, turma? O clima na Terra é fortemente influenciado pelos fatores astronômicos e terrestres que acabamos de estudar. Esses fatores exercem influência sobre os elementos climáticos, determinando o clima nas diversas regiões. Ele determina o clima nas diversas regiões do planeta. Tudo bem? Isso é uma dinâmica climática aí. São eles que determinam a umidade relativa do ar, as temperaturas de cada região, a ocorrência de chuva, entre outras. A dinâmica climática envolve um conjunto de variáveis que se relaciona de maneira complexa, o que dificulta em muitos casos a implementação de um modelo preciso de previsão de tempo, correto? Neste capítulo, vamos estudar as correntes de ar e de água, que são fatores importantes para a determinação do clima, formação de nuvens e chuva, ventos e para prever fenômenos como El Niño e La Nina, correto? Fatores climáticos terrestres, quais são eles? Temos a latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, maritimidade e continentalidade. Tudo bem? Grava bem isso daí, hein? Que esses daí são os fatores climáticos terrestres. Eles exercem influência sobre quem? Os elementos climáticos, né, gente? Que é o que? A umidade do ar, ocorrência de chuva, temperatura e ventos. Tudo bem até aí? Circulação atmosférica. Circulação atmosférica, como é que ocorre o ar na nossa atmosfera? Circulação atmosférica diz respeito à dinâmica de circulação dos ventos ou das correntes de ar pelo globo terrestre. Ela ocorre porque o nosso planeta não é aquecido uniformemente pela radiação recebida pelo Sol. Regiões mais próximas do Equador recebem mais radiação e, consequentemente, têm temperaturas mais elevadas. Já as regiões polares recebem menos radiação solar e apresentam menos, tudo bem? Menos temperatura, menos radiação solar, né? E apresentam temperaturas mais baixas. Então, grifa essa parte aqui, ó. Regiões mais próximas do Equador, né? Grifa. Tá? Até aí, ok. Dessa forma, ocorrem trocas de massas de ar entre as regiões mais frias e as regiões mais quentes, tá bom? Próximo. Convecção, pressão atmosférica e ventos. Vamos lá. A convecção é um processo de transmissão de calor que acontece por causa da diferença de temperatura. Eu tô grifando isso daqui que é para vocês grifarem também, tá? Da diferença de temperatura. Quando um fluido é aquecido, suas moléculas passam a vibrar mais rapidamente, aumentando tanto os espaços entre elas quanto o seu volume, tá? Como resultado, a densidade do fluido diminui. Quando o fluido é resfriado, ocorre o inverso. As moléculas vibram mais lentamente e os espaços entre elas diminuem, reduzindo seu volume. Como resultado, a densidade do fluido aumenta. Um exemplo do processo de convecção é uma chaleira com água sendo aquecida no fogo. Olha aqui, ó, quando a água está em maior movimentação das moléculas, é quando eu estou quase na temperatura de ferveção da água, que é a 100 graus Celsius, correto? Então, eu tenho aqui água quente embaixo e água fria em cima. Elas começam o quê? Elas trabalham uma corrente de convecção. Elas ficam aqui nessa estrutura, ó, trabalhando, sobe e desce, sobe e desce. Porque o que tá embaixo tá quente, o que tá em cima tá frio. Então, elas ficam revezando para aquela água ficar toda aquecida, correto? E isso aumenta a quantidade do volume que eu tenho dentro dessa panela. Quando esfria, logicamente, né, que a água secou um pouquinho, então ela diminui totalmente aquele volume. Tudo bem?
O processo de movimentação das massas de ar segue o mesmo princípio. Quando o ar é aquecido, ela fica menos densa e sobe. Essa movimentação cria embaixo dele uma área de baixa pressão atmosférica. Essa região de baixa pressão é denominada ciclonal e resulta em uma movimentação do ar em seu entorno, chamada de vento. Quando o ar é resfriado, torna-se mais denso e desce, formando uma região de alta pressão atmosférica. Essa região de alta pressão recebe o nome de anticiclonal, tá? Então, a região aqui, ó, de alta pressão, tá? Essa região de alta pressão recebe o nome de anticiclonal. Nós temos um exemplo aqui, ó. Nós temos a ideia do quê? Do vento, ou o vento empurrando as arvorezinhas aqui. Eu tenho uma área de baixa pressão, correta? Onde fica a minha alta temperatura. Tudo bem? Aí ele faz o quê, ó? Esse vento retorna, ele vai para o céu, ele desce de novo. Quando ele retorna com o quê? Com área de alta pressão, que já é o quê? Já é baixas temperaturas. É que é a mesma situação de convecção de uma panela. Tudo bem? Só que aqui a gente já está trabalhando com a atmosfera, a superfície da atmosfera terrestre. Na próxima, aí a gente tem formação de nuvens. As nuvens são constituídas de minúsculas partículas de água no estado líquido ou gelo, ou ambas ao mesmo tempo, em suspensão na atmosfera. Ao contrário do que possa parecer, as nuvens não são vapor d'água, e sim pequeníssimas gotículas de água, tão pequenas que não conseguem ver o formato, tudo bem? Isso que é constituído uma nuvem, tá? São pequenas gotículas de água. No dia a dia, temos vários exemplos de conjuntos de gotículas de água em suspensão, como no caso da água fervendo em uma panela ou da névoa que se forma no banho, correto? Quando você toma um banho muito quente, você faz aquela névoa dentro do banheiro. Então, aquilo dali são o quê? Não é praticamente uma fumaça, e sim gotículas de água, tá? Que formam aquela nuvenzinha ali. Se vocês repararem a sua parede, elas vão para o local mais frio. Então, onde ela encosta, ela vai fazer aquela parede d'água molhada, correto? Para que as nuvens se formem, é necessário que o vapor d'água se condense. E para que a condensação ocorra, é preciso que haja o resfriamento desse vapor. Como vimos anteriormente, o ar quente é menos denso. Se ele é menos denso, ele é mais leve, correto? E sobe para a atmosfera. Durante a subida, a temperatura diminui, fazendo com que o vapor d'água contido no ar se resfrie, passe para o estado líquido e forme as nuvens. Portanto, é necessário que o ar quente suba na atmosfera, forçando o resfriamento. E isso pode ocorrer de 4 maneiras, como veremos a seguir. Então, essas 4 maneiras aí, tá aí no livro de vocês, tá? Eu vou deixar agora como se fosse uma base de pesquisa, tá bom? Onde vocês vão ter que marcar o quê? Eu deixei a página de número 51, tá? Que nós temos a ideia da convecção, levantamento de ar devido à topografia, a convergência de ar, tá? E o levantamento do ar ao longo de frentes frias. Então, vocês vão trabalhar da página 51 até a página de número 54, só grifando as partes essenciais, tudo bem? A gente está trabalhando a ideia da dinâmica climática, correto? E dentro da dinâmica climática aí, a gente vai começar a pesquisar elementos para a gente formular um trabalho, tá? Eu tô pensando num trabalho bimestral aí para vocês, então agora eu quero começar a formular esse trabalhinho para vocês. Esse trabalho, ele tem que ter o quê? A ideia da convecção, desse levantamento, que são essas... Como é que eu posso dizer para vocês? Essas 4 maneiras aí, são os 4 tópicos, tá? Que eu vou querer exigir dentro do trabalho de vocês. Vocês se lembram, na biblioteca da escola, tinha aquele... Ai, meu Deus, como é que chama? Aquele negocinho que ficava lá no fundo, que era uma praia com os carrinhos, e tinha lá as nuvenzinhas. Quando a gente ligava na tomada, as nuvens meio que davam uns raiozinhos. Eu quero trabalhar aquela situação com vocês, o que é aquilo,
Tudo bem? Então, para isso, vocês vão grifar, vocês vão estudar essa parte, grifar ela até a previsão do tempo, e depois a página 56 e 57 do livro aí para responder. Tá bom? Essa é a tarefa de vocês. Daqui a pouco nós nos vemos aí na aula do Zoom e a gente discute um pouco mais sobre isso. Tá bom, turminha? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, bom estudo!